Olá, vamos meditar ouvindo palavras profundas, palavras sobre o sentido da vida. Fiz um compilado para ler para vocês, mas relaxem, encontre uma postura confortável, gire a cabeça, desfaça as tensões, deixe o corpo tomar umas respirações. Esse é o seu momento. Parabéns. A sua postura deve ser uma postura passiva. Evite julgamentos, né? Ou que algo é maravilhoso, ou que você discorda ou concorda. É apenas ouvir com equanimidade. Equanimidade é quando você deixa as coisas transitarem, você transita por elas também, sem julgar, e aí vai observando o que surge. Né? Sempre surge algo novo, você percebe e deixa fluir, tá bom? Para ver o que tem mais atrás disso. Então, feche os olhos. Vamos lá. Você já se perguntou qual é o verdadeiro sentido da vida? Não o sentido que o mundo tenta te empurrar, mas o sentido que faz o coração vibrar silenciosamente, como se finalmente tivesse encontrado seu caminho. Essa pergunta atravessou séculos. O Buda a investigou profundamente, o Osho refletiu sobre ela, o Goenka a trouxe para a experiência real vivida no corpo. Quando olhamos para esses ensinamentos juntos, percebemos que todos eles apontam para a mesma direção, mesmo que por caminhos diferentes. Eles dizem que o sentido da vida não está fora, mas dentro. Não está no que acumulamos, mas no que nos tornamos. Não está em controlar o mundo, mas em transformar a mente. O Goenka dizia que o propósito da existência humana é purificar a mente. Ele afirmava que nascemos para aprender a observar nossas próprias reações, nossos medos, nossas raivas, nossos apegos e libertar-nos deste ciclo. Para ele, o sentido da vida é evoluir interiormente até que possamos viver sem reagir impulsivamente, compreender a impermanência, cultivar um coração cheio de amor e bondade e servir aos outros naturalmente, sem esforço. Segundo Goenka, a vida humana é preciosa porque nos permite ver a verdade dentro de nós. E quando vemos a verdade, o sofrimento se dissolve, não como mágica, mas como consequência natural de uma mente que deixa de lutar contra a realidade. O Buda ensinava que o sentido da vida é acordar. Acordar da ilusão, acordar da ignorância, acordar da confusão que gera sofrimento. Sua mensagem era clara. Tudo é impermanente. Tudo muda, nada pode ser agarrado. Nada pode ser evitado para sempre. Para o Buda, o sentido da vida é compreender profundamente essa impermanência, até que possamos viver com serenidade, mesmo em meio às mudanças. Ele dizia que a raiz do sofrimento é não entender como a realidade funciona, e que a libertação vem quando aprendemos a olhar para tudo, interno e externo, com clareza, equanimidade e amor. O Buda nos ensinou que nada deve ser acreditado cegamente. A verdade deve ser vista, vivida e experimentada. Ou seja, o sentido da vida não é acreditar em algo, é ver por si mesmos. O Osho tinha outra linguagem, mais poética, mais ousada e mais emocional. Mas no fundo ele tocava o mesmo ponto. Para Osho, o sentido da vida é viver com totalidade, permitir que a vida floresça dentro de nós, descobrir quem somos além dos condicionamentos, transformar sofrimento em consciência.
e deixar o amor ser a força orientadora da existência. Ele dizia que não existe um sentido fixo, dado de fora. A vida não vem com manual. Osho ensinava: a vida não é um problema a ser resolvido, é um mistério a ser vivido. Para ele, o sentido surge quando você vive com presença, quando se abre para a experiência sem medo, quando o amor não é consumo, mas uma expansão natural do ser. Osho acreditava que quando vivemos com consciência, alegria e autenticidade, a vida encontra automaticamente seu sentido. Se você colocar lado a lado Goenka, Buda e Osho, algo profundo se revela. O Goenka lembra que o sentido da vida é purificar a mente e se libertar do sofrimento. O Buda lembra que o sentido da vida é acordar para a verdade da impermanência e viver com clareza. E o Osho lembra que o sentido da vida é expandir consciência, viver com amor e celebrar a existência. Junto, eles formam um mapa: observação, compreensão, transformação, consciência, compaixão e amor. O sentido da vida não é uma resposta intelectual, é um estado de ser. É quando você deixa de lutar contra a vida e começa a fluir com ela. É quando você percebe que tudo muda e aceita, que tudo passa e solta, que tudo vive e agradece. É quando a paz brota sem esforço, o coração se abre e a compaixão deixa de ser virtude para ser natureza. Quando isso acontece, você descobre que o sentido da vida nunca esteve escondido. Ele sempre esteve dentro de você, apenas encoberto pelos ruídos da mente. E ao silenciar, ao observar, ao despertar, você finalmente vê. A vida assim ganha outra cor, outro ritmo, outro sabor. E nesse instante você percebe: o sentido da vida é viver plenamente, amar profundamente e despertar para quem você realmente é. Leve sua atenção para a respiração. Se sua mente dispersar, traga gentilmente, sem julgamentos. Não precisa concluir um pensamento, apenas deixe e volte para a respiração. Veja se consegue perceber na saída do ar, se ele toca nessa região, abaixo do nariz e acima da boca. E foque nessa região, procurando pequenas sensações de formigamento, ou alguma expansão, contração, pulsação, ou apenas o contato com o ar. Buscar sensações sutis vai permitir que sua mente fique mais sensível e que possa receber o que há de mais profundo em você. E ao cultivar equanimidade, você envia a mensagem de que tudo pode surgir e desaparecer e que você está pronto. Continue com a atenção na região abaixo do nariz, acima da boca, por uns instantes. Vamos ficar alguns minutos praticando a atenção neste ponto.
sua atenção todo o corpo, começando do couro cabeludo, passando pelo rosto, olhos, boca, nariz, bochecha, maxilar, queixo, orelhas, pescoço. Vá descendo com a sua atenção. Chegue até os pés, todos os dedos dos pés, e depois volte dos pés à cabeça e da cabeça aos pés, e procure sensações sutis, as mais sutis possíveis, como formigamento, como alguma sensação estática, magnética, sensações de pulsar, pressão, contração. Tudo que você perceber, e você solta e passa para a próxima região do corpo. Apenas deixe se manifestar o que tiver no corpo. Você não julga. E continua explorando região por região do seu corpo com equanimidade. Se a mente se dispersar, traga gentilmente. E se a mente estiver muito dispersa hoje, você sempre pode voltar para observar a respiração, para que ela fique mais focada. Matthieu Ricard apresenta a felicidade não como um estado passageiro de prazer, mas como uma habilidade treinável, tão real quanto aprender uma língua, tocar um instrumento ou fortalecer um músculo. Para ele, felicidade é uma qualidade de ser, e não um momento. E não depende das circunstâncias externas, mas da forma como a mente se relaciona com elas. Ricard ensina que nossos pensamentos criam narrativas, geram emoções e moldam a percepção da realidade. E a maior parte do sofrimento vem da ignorância sobre como a mente funciona. A boa notícia é que a mente é maleável e pode ser treinada. A meditação é a prática mais eficaz para desenvolver felicidade genuína, segundo Ricard. Ela desenvolve intencionalmente compaixão, gratidão, amor e alegria altruísta. Assim, a mente se torna menos reativa, menos impulsiva, mais estável, mais resiliente e mais amorosa. Para ele, a forma mais poderosa de felicidade nasce do desejo sincero de que todos os seres estejam bem. O altruísmo expande o coração, dissolve o egoísmo e cria coerência emocional. Felicidade e altruísmo são, então, inseparáveis. Ricard não nega o sofrimento, ele ensina como transformá-lo. Transformar sofrimento não é reprimir, negar, nem fugir. É compreender a causa, acolher com lucidez e dissolver pelo entendimento. Algumas ferramentas que ele indica são observar emoções sem se identificar, trazer compaixão para si, compreender a impermanência, desenvolver equanimidade. Como cientista, Ricard aproxima a felicidade de estudos neurocientíficos, psicologia positiva e biologia evolutiva. Ele participou de experimentos com neuroimagem,
mostrando que práticas contemplativas transformam o cérebro, aumentando áreas relacionadas a bem-estar, atenção, empatia e regulação emocional. Ou seja, felicidade pode ser treinada e fortalecida. A felicidade não é um lugar de chegada, mas um caminho. É uma arte diária, uma prática de cultivar atenção, nutrir altruísmo, pacificar emoções, estabilizar a mente e viver com propósito. Quanto mais a mente entra em coerência, mais felicidade genuína surge. Felicidade é uma habilidade humana fundamental. Ela nasce da transformação interior, do cultivo da mente e da prática do amor altruísta. É o caminho acessível a qualquer pessoa disposta a treinar a própria mente. Há uma felicidade que não faz alarde. Ela não grita, não resplandece como um relâmpago. Não precisa ser fotografada para existir. É uma felicidade quieta, que nasce no instante em que você decide sentar consigo mesmo e ouvir o que há por trás do barulho da mente. Ela não depende do clima, nem do humor das pessoas, nem das curvas imprevisíveis do mundo. Ela brota de dentro, como uma fonte subterrânea que sempre esteve ali, escondida, mas viva. Quando você respira e percebe que há um espaço entre um pensamento e outro, e nesse espaço há um campo inteiro de liberdade. É ali, nesse silêncio, que a felicidade cresce. Ela cresce quando você observa sua dor, como quem segura uma criança assustada no colo, sem empurrar, sem julgar, apenas acolhendo a sua própria humanidade. Cresce quando você entende que tudo passa, que tudo muda, que nada é fixo, nem o medo, nem a tristeza, nem o peso dos dias. Tudo dança, até aquilo que você um dia achou que nunca iria mudar. A felicidade é paciente. Ela espera você cansar das ilusões, das corridas sem chegada, das conquistas vazias. Ela espera você se sentar, por fim, dentro do próprio coração. E então, quando você menos espera, ela se apresenta, leve como um vento, suave como uma prece, simples como um sorriso honesto. Porque a felicidade verdadeira não é um palco iluminado, é um espaço interno onde você finalmente consegue respirar. É quando você deseja sinceramente que todos os seres sejam felizes e quando o seu coração se abre como uma janela ao amanhecer e deixa a luz entrar sem esforço. É quando você entende que a alegria mais profunda não vem do que você recebe, mas do que você oferece. De cada gesto de gentileza, de cada olhar compassivo, de cada palavra que suaviza o mundo. Ser feliz é uma arte feita de silêncio, presença, atenção e amor. E como toda arte, ela se aprende, ela se treina, ela se cultiva dia após dia, respiração após respiração, até que, sem perceber, você se torna aquilo que sempre buscou. Um ser que brilha suavemente por dentro, iluminando o próprio caminho e aquecendo o caminho dos outros. Vamos ficar em silêncio por mais 10 minutos, enquanto você realiza a sua prática.
Vipassana é, antes de tudo, uma arte de observar. Não observar o mundo lá fora, mas o universo silencioso que se move dentro de cada um de nós. A prática nos convida a enxergar aquilo que raramente vemos. A dança sutil das sensações, a impermanência de cada pensamento, o modo como reagimos automaticamente a tudo que surge. Quando sentamos para meditar, não buscamos um estado especial, buscamos apenas estar presentes. E nessa presença simples, algo acontece. Percebemos que muito do sofrimento que carregamos não vem do que acontece fora, mas do que criamos na mente ao interpretar o que acontece. A respiração se torna nossa âncora. Ela nos lembra que o corpo vive no agora e que é só no agora que podemos nos libertar dos hábitos mentais antigos. A cada sensação que surge, calor, formigamento, dor, leveza, surge também uma oportunidade. A oportunidade de não reagir, de não fugir do desconforto, nem se apegar ao prazer. Nesse equilíbrio silencioso, encontramos uma liberdade que não depende do mundo, mas da clareza da nossa consciência. Vipassana é um treino em liberdade interior. E quanto mais observamos, mais vemos que tudo passa. E nós podemos passar junto, leves, conscientes, presentes. Quando Goenka começou a ensinar Vipassana fora de Burma, ele não tinha certezas, apenas um profundo compromisso com o Dharma. E a confiança de que, se algo é genuinamente benéfico, encontrará seu caminho. A primeira sala era pequena, poucas pessoas vinham, e ainda assim ele ensinava com a mesma dedicação que ofereceria anos depois a milhares. Ele acreditava que não era ele quem ensinava, era o Dharma que se manifestava. Sua função era apenas servir. À medida que os cursos se espalharam, a mensagem continuou simples. Treine sua mente. Observe sua realidade interior. Viva uma vida ética baseada na não violência. Goenka não tentou convencer ninguém. Ele oferecia a prática como quem oferece água. Quem tem sede, bebe. Quando os centros começaram a surgir em diferentes continentes, ele repetia sempre a mesma frase. Não é meu trabalho expandir o Dharma. O Dharma se expande sozinho. Meu trabalho é não atrapalhar. A força da sua transmissão não estava em discursos elaborados, mas na autenticidade de alguém que havia experimentado a transformação na própria carne. E assim, pouco a pouco, sem marketing, sem promessas mágicas, sem autoridade externa, o Dharma encontrou corações abertos e se espalhou pelo mundo, um meditador de cada vez. Vipassana não foi criada para retiros isolados. Ela é uma prática para o cotidiano, para o momento em que o filho chora, o trânsito trava, a mente acelera e a vida exige mais do que somos capazes de oferecer naquele momento. É justamente nesses momentos que o treinamento aparece. A atenção plena permite que o impulso de reagir, antes que ele se transforme em palavra dura ou atitude impulsiva. A atenção plena permite ver o impulso reagir, antes que ele se transforme em palavra dura ou atitude impulsiva. Quando sentimos uma emoção surgir, raiva, medo, ansiedade, em vez de sermos arrastados por ela, aprendemos a respirar e observar. É como assistir uma tempestade sabendo que ela vai passar. Não há necessidade de lutar nem fugir, apenas de permanecer consciente. A prática cotidiana nos ensina a agir com sabedoria, não com hábito. Nos dá espaço para escolher o que queremos colocar no mundo, em vez de apenas repetir velhas respostas.
Com o tempo, percebemos que meditar não é fugir da vida, é aprender a vivê-la com mais lucidez. Transforma o trabalho, os relacionamentos, as conversas, até a forma como lidamos com o silêncio. Vipassana é o espelho que nos devolve a verdade de quem somos. É um caminho que nos lembra quem podemos nos tornar. Quando a vida parece repetir os mesmos ciclos, quando sentimos que estamos vivendo no piloto automático, surge uma pergunta silenciosa dentro de nós: é só isso? Essa pergunta não é um sinal de fraqueza, é um chamado. Desenvolvimento pessoal não começa quando ganhamos dinheiro, reconhecimento ou conquistas. Ele começa quando ouvimos esse chamado e paramos de fugir de nós mesmos. Despertar é perceber que ninguém vai viver a nossa vida por nós. Ninguém vai abrir a porta da mudança. Ninguém vai sentir o que deixamos de sentir. O despertar é simples. É o momento em que paramos de negociar com aquilo que nos machuca e começamos a andar na direção do que nos fortalece. Desenvolver-se é ter coragem de ver a própria verdade, mesmo quando ela desconforta, e ainda assim dar o próximo passo. A mente gosta de grandes revoluções, mas a vida gosta de pequenos movimentos constantes. As pessoas esperam por momentos espetaculares para mudar. Quando eu tiver tempo, quando eu for respeitado, quando as coisas estiverem melhores. Mas o desenvolvimento pessoal não acontece em grandes marcos. Ele acontece nos 5 minutos que você escolhe cuidar de si, no não que você aprende a dizer, na respiração que você decide sentir antes de reagir. Progresso não é velocidade, é direção. Pequenos passos feitos todos os dias reprogramam quem estamos nos tornando. É melhor caminhar devagar para um destino verdadeiro do que correr para uma vida que não faz sentido. Grande parte do sofrimento humano não vem da dor, mas do apego. Apego a pessoas, identidades, expectativas, a versão antiga de nós mesmos. Desenvolvimento pessoal é um movimento de soltura. Soltar não é abandonar, é liberar o que já não serve para o nosso crescimento.
Muitas vezes, o que mantém uma pessoa presa não são as circunstâncias, mas a narrativa que ela repete. Eu sou assim, nada dá certo, as pessoas sempre me machucam. Você não é uma história fixa, você é um processo vivo. Quando você solta quem você acredita que precisa ser, sobra espaço para quem você realmente é. Desapegar é um ato de amor próprio. Vivemos numa era de excesso, informações demais, estímulos demais, ansiedades demais. O desenvolvimento pessoal exige o oposto, exige espaço. É no silêncio que finalmente percebemos o que é importante, o que é ilusão e o que é só barulho mental. O silêncio não é ausência, é presença. E é nele que reconhecemos medos que evitamos, desejos que reprimimos e sonhos que esquecemos. Fazer silêncio é uma prática espiritual e também psicológica. É aprender a ouvir a vida sem interferência. Quando você cria espaço dentro de si, a clareza vem e com a clareza tudo se organiza. Há uma ilusão comum no desenvolvimento pessoal. A ideia de que precisamos nos transformar em alguém completamente novo. Mas a verdadeira jornada não é virar outra pessoa. É lembrar quem sempre fomos antes das feridas, dos medos, das pressões, das expectativas. Desenvolver-se é remover camadas. A ansiedade que não era sua. O peso emocional que você carregou pelos outros. O medo apreendido. A culpa guardada. A limitação herdada. A vida não pede perfeição, pede presença. Não exige força, exige honestidade. E não quer um novo você, quer o verdadeiro você. No fim, desenvolvimento pessoal é isso: um retorno, uma volta para casa, um reencontro. Mais 10 minutos. Você pode concentrar na sua respiração, o ar entrando, saindo, ou nas sensações sutis que se manifestam no corpo. Mas não fique muito tempo em uma sensação. Se você não encontrar sensação em uma região, fique com o contato da roupa ou do ar e passe para a próxima região.
seres sejam felizes. Obrigada por estar comigo.